Giro Total. Oferecimento Vitória Tintas. Fala, gente, tá começando mais um Giro Total Resenha e hoje a gente vai projetar o ano de 2022 de Avaí e Figueirense, depois de confirmar o acesso do Avaí para a Série A do ano que vem. Também é uma semana de decisão, porque tem as eleições para a presidência do Avaí, e a gente vai projetar também, vai conversar também sobre o novo treinador do Figueirense que foi apresentado nessa semana. Gente, um acesso que veio na dificuldade, né, Chico, que veio na superação, mas o Avaí vai ter que provavelmente ter um outro elenco, novos jogadores para o ano que vem. Pois é, Jéssica, o acesso foi um acesso típico de Avaí, né? Com sofrimento, com angústia, no final do jogo, quando os torcedores já imaginavam o pior, e aí aparece a lenda do Avaí. E subiu, acho que subiu na soma, né, na construção do ano todo, subiu com méritos, né? Poderia até ter subido com mais tranquilidade, né, se não tivesse perdido tantos pontos importantes para times pequenos ou times inferiores dentro da ressacada. Mas subiu, e agora nessa semana tem a questão, né, das eleições, porque até essa semana não se falou de time, não se falou de projeção, porque tem as eleições. A eleição vai marcar um antes e um depois na história do Avaí. O Faraco, mas subiu com consistência, né? O Avaí mereceu subir. Ah, sim, o Avaí foi terceiro do turno, o quarto do retorno, foi o segundo melhor visitante, o quarto melhor mandante, teve a quinta melhor defesa, o oitavo melhor ataque. Que memória, né, cara? Eu fico pensando, é uma memória, né? assim, pô. Deve ficar decorando em casa. E se tu pegar os números do Goiás, do Coritiba e do Avaí, são iguais. O Goiás tem um ponto a mais do que o Avaí e que o Coritiba, que vocês fecharam com 64, mas tem uma vitória a menos. Então o Goiás ele perdeu menos que o Avaí e que o Coritiba. Ganhou menos também, mas empatou mais. Então a campanha foi muito equilibrada entre esses três. O Botafogo aqui fez um retorno maravilhoso, né? Então, se a gente pegar essa Série B, a gente vai perceber que o Avaí foi um time que durante toda a competição esteve como candidato. Aquele dedinho que ele levantou lá atrás, ficou levantado a campanha inteira, dizendo assim, ó, eu sou candidato, eu vou subir, vocês não estão olhando para mim. E tem uma coisa que pesa muito na campanha do Avaí, que é o seguinte, dos 4 que subiram, o único que não voltou da Série A, não veio da Série A, na temporada passada foi o Avaí, porque Botafogo, Goiás e Coritiba caíram junto com o Vasco. Então tem algo que é expressivo nisso, que é o residual da cota da Série A, que você consegue alimentar ainda, abastecer o seu ano. Quem tem 2 anos seguidos de Série B tem problemas financeiros, acaba tendo problemas financeiros. Então o Avaí foi muito competente para subir. Eu não concordo muito com a ideia do presidente Batistotti de que eu arrisquei, eu tinha que arriscar. Dava para fazer. Eu acho que ele arriscou muito em 2020, jogou muito alto em 2020 e o buraco foi enorme para 2021. Mas mesmo assim o Avaí teve a competência dele para conseguir esse acesso, que teve que ser extraordinária em função da concorrência de uma Série B muito difícil e com as dificuldades todas financeiras que o Avaí teve. Agora, a gente ouviu essa semana no estádio CBN o técnico Claudinei Oliveira, que não sabe se vai continuar para o ano que vem, porque depende também das eleições do Avaí, que vão sair só nesse final de semana, se ele vai receber esse convite. Ele disse que não conversou, que ninguém conversou com ele ainda, nem o Batistotti, nem os candidatos, né? O que é normal, é natural que seja assim, mas seria o técnico ideal para o Avaí no ano que vem? Olha, primeiro, quando terminou o jogo domingo, a gente falando na nossa transmissão da CBN Diário, no pós-jogo, que seria mais normal, né, mais lógico a permanência do Claudinei se houver uma vitória do Batistotti na eleição do dia 4. Então, e uma certa incerteza se uma das outras 2 chapas vencer a eleição, porque o próprio Claudinei já tinha falado que não tinha conversado com nenhuma chapa, né? Até eu não estava querendo, algumas pessoas está falando de informação ou opinião, absolutamente opinião, não é informação, conhecendo um pouquinho, até porque o Batistotti, durante a gestão do Batistotti, basicamente ficaram 2 técnicos, o Geninho e o Claudinei. Ele tem muita confiança no Claudinei, então o normal é que o Claudinei fique se o Batistotti vencer. Eu acho, agora analisando, independente das eleições, num cenário de Série A, e eu acho que o Claudinei evoluiu esse ano como treinador,
ele agregou algumas questões ofensivas no seu time. A gente viu o Avaí jogando mais no campo do adversário, a gente viu o Avaí já pressionando um pouquinho mais também no campo adversário, não só jogando de maneira reativa. O Rodrigo trouxe aí os números, jogou bem fora de casa, uma segunda melhor campanha, mas também teve em casa, conseguiu propor jogo, como foi um jogo, talvez o melhor jogo do Avaí no ano, contra o CSA, que empatou. Entende? O Avaí jogou no campo do adversário, o Avaí pressionou, o Avaí teve até intensidade. Então, quer dizer, eu acho que o Claudinei melhorou. Esse Claudinei versão 2021 é um Claudinei melhor do que a primeira versão dele que passou pelo Avaí. Então, eu acho que ele cresceu. Na Série A, o Avaí não vai propor jogo contra a grande maioria dos jogos, dos adversários. Então, eu acho que esse Claudinei, né, e até mesmo por merecimento, que ele roeu o osso na Série B, ele deveria continuar na Série A. Fazendo do campeonato estadual um laboratório. Agora, muita coisa vai ter que ser mudada no time. Com esse elenco, o Avaí vai sofrer na Série A. Esse elenco precisa ser muito renovado, reformulado. Eu acho que o principal argumento é o merecimento, né? O mérito do Claudinei de ter levado o Avaí de volta à Série A. Porque assim, o Claudinei é o técnico perfeito para o Avaí. Existem técnicos melhores, é óbvio. Quando o Avaí foi procurar um técnico lá atrás ainda, a transição do Valentim, do Evandro, para esse projeto que era a Série B, ele tentou o Anderson Moreira, que foi agora campeão com o Botafogo. É um técnico mais experiente, mais rodado para uma Série A? Eu estou só trazendo um exemplo, que o Anderson Moreira vai conseguir no Botafogo. De um técnico que é acessível em termos financeiros e já tem bagagem maior do que o Claudinei. De títulos, é a segunda vez que ele é campeão da Série B, ele foi campeão com o Goiás e agora com o Botafogo, em 2012 com o Goiás. Então, existem técnicos melhores que o Avaí possa investir, trazer e qualificar ainda mais o seu grupo, mas nesse momento, aí é a questão do time da coisa, né? Nesse momento, o Claudinei por mérito, o técnico que tem que começar a temporada 2022 do Avaí. Quando terminou 2020, que o Claudinei tinha feito 11 jogos numa última tentativa de acesso, terminou 2020 entre aspas, né? Porque terminou só em 2021. Eu achei que não era o técnico para ficar com o Avaí, que o Claudinei não deveria fazer 2021. Por quê? Porque o Avaí ia ter uma temporada que ele ia precisar propor jogo. Sim. Um técnico que propusesse jogo. O Claudinei fez essa transformação na sua forma de colocar a equipe. Ele se reinventou de certa forma durante o ano, com um time que era mais agressivo, que não é que propunha o jogo com bola no pé. Ele até falou isso pra gente na entrevista da CBN Diário. Você pode propor jogo sendo agressivo na marcação no campo de ataque. E assim, você está no campo de ataque, você... Que é uma forma de criar jogo. Pressiona o seu adversário. Exatamente. Você rouba a bola no campo de ataque. E aí tem um espaço enorme para tu explorar. E tenta construir, não lá de trás, mas construir a partir de um momento O Avaí diferente. tinha dificuldade de construir desde trás. Os dois jogadores que construíam o jogo eram o Edilson e o Bruno Silva. Quando eles estavam num dia ruim, ou bem marcado, como estava no último jogo contra o Sampaio Corrêa, que o Eloy marcou, o Avaí tinha dificuldade. Quando o Edilson não estava, o Avaí não conseguia sair. Não conseguia fazer a saída lá de trás. Aí muita ligação direta. Isso. Mas então, acho que o ponto é esse. Acho que o departamento de futebol que vai ter que trabalhar para reforçar o elenco mais nesse sentido. Mas deve continuar essa trinca de volantes, jogando dessa maneira como o Avaí está jogando, Mas, tem Jéssica, que mudar. eu acho que a gente está pisando num terreno difícil de pisar, porque as eleições podem mudar tudo. Sim. A gente viu em um dos candidatos que o Ximenes não vai ser o diretor dele de futebol, que o Claudinei pode não ser o técnico. Então, a palavra até que tem que se adaptar. Eu acho que o que o Avaí tem que usar é as experiências ruins das últimas edições de Série A que ele participou para evoluir no sentido de ter algo sólido nessa temporada 2022. E aí, é claro, reforçando, rejuvenescendo o time precisa ser mais jovem. Eu acho, assim, é muito difícil, né? O Rodrigo citou, né? Eu citei essa questão do merecimento do Claudinei. Tem jogadores que merecem ficar também, a grande maioria, né? Porque, ficaram sem receber, o grupo fechou, né? Conseguiu o acesso, que era o grande objetivo do ano. Mas aí é o momento do departamento de futebol, sabe, olha, mereceram e tal, mas até aqui chegamos e não é uma coisa simples, tá? Não é uma coisa simples
Porque é isso, você tem um cara que estava aí, ralou, chegou e na Série A um abraço, mas é necessário. É necessário. Tem jogadores para mim que não tem condição de jogar. Vou falar de titular. De repente está no grupo, ok. Mas o Edilson, para mim, não tem mais condição de jogar numa Série A de Campeonato Brasileiro. Mereceu, teve bons jogos. Até em determinado momento foi um cara muito importante no time, ok. Mas o Avaí precisa de mais. O Avaí precisa de laterais. Eu acho que nas laterais o Avaí precisa mexer. Como fazer isso num time que teve como grande momento a sua superação no ano? É bacana ter a superação, mas não é o ideal. Não é o ideal. E é isso. O perfil de um time da Série B é diferente de um time da Série A. A maneira de jogar de um time na Série B é diferente do time. O Edilson, muitos jogos, por exemplo, estou citando o Edilson, mas posso citar também o João Lucas pelo lado esquerdo, o Diego Renan. Eu acho que o Avaí, um dos grandes problemas do Avaí no ano foram as laterais. Nenhum dos laterais, assim, tirando o Edilson em alguns jogos, João Lucas, quando entrou no time, fez 2 ou 3 bons jogos, mas eu acho que era pouco. Eu acho que o Avaí precisa reforçar nas laterais, precisa reforçar no meio de campo. O ataque, eu acho que o Copete tem que ficar, apesar de 73 anos, mas ele foi o diferencial. Eu acho que o Vinícius Leite tem que continuar evoluindo, ele tem alguns jogos que ele sente ainda. A meninada da base, eu sou sempre favorável que permaneça, eu não digo como titular, mas pelo menos a meninada da base, que eu falo que já não são mais meninos, né? Mas Lourenço, Rômulo, Getúlio, o Jonathan vai sair. Eu acho que o Avaí precisa reforçar as laterais e precisa reforçar o meio de campo. Por exemplo, desse meio de campo, numa Série A, para mim só o Bruno. E o Bruno bem condicionado fisicamente. O Lourenço, que fez um ano maravilhoso, ok, regular, eu elogiei o ano todo. Serrato, esse aí. Olha, até o Valdívia eu acho que é mais jogador de Série A do que Serrato esse. Então, eu acho que aí precisa dar uma mexida boa. Vai depender então do que vai acontecer com o Avaí nesse final de semana com as eleições, né, gente? E agora, do lado do Figueirense, tem novo treinador que foi anunciado, né? Júnior Rocha vai chegar aí no Figueirense para comandar o time. É um perfil que eu, pelo menos, achei um perfil que foi... A gente falou no 4 em Campo ontem ainda, que pela entrevista que ele deu, pareceu um perfil muito adequado para o time. O que vocês acharam da contratação? A entrevista dele foi excelente, excelente. Uma entrevista recheada de ideias que são atuais. Quando a gente fala futebol moderno, eu acho que é um conceito errado, né? Mas ideias atuais, que o futebol não é, ele é tão moderno quanto antiquado, né? Porque os conceitos de hoje tem muito dos conceitos de antigamente, mas são ideias atuais de um time organizado, competitivo, com organização em linhas, com um jogo coletivo, de não abrir mão da função do jogador. Isso é o que se faz hoje em dia. Hoje o futebol ele continua tendo o individual, que é o brilho individual. Você pega o Vinícius Júnior no Real Madrid, ele está destruindo as defesas adversárias, mas aquilo lá parte de uma organização coletiva para o brilho individual do Vinícius Júnior. O que não é novo, né? Os conceitos... o conceito atual. Não, isso é um conceito já antigo, bem estabelecido no futebol. Mas é que às vezes aqui no futebol brasileiro a gente que eu falo é todo mundo, tá? Torcedor, imprensa, quem trabalha com futebol. Não, nosso futebol brasileiro, talento brasileiro, do drible, não. Aí eu vejo um técnico jovem, 40 anos, o Júnior Rocha, começando uma carreira que já tem até um certo lastro mesmo com a juventude dele, falando nesses conceitos todos. Eu me agradei. Eu acho que se o Figueirense trabalhar em cima desses conceitos para uma Série C de Campeonato Brasileiro, com a força que o Figueirense tem, da sua torcida, da sua camisa, da sua expressão, com um time muito organizado, com jovens querendo um lugar ao sol no futebol nacional, ele tem tudo para fazer uma grande temporada. Vai subir? Não sei. Aí é a prática, é o dia a dia e é até quem vai vir para o Figueirense, os atletas que o Figueirense vai contratar. Agora, aquilo que o Júnior Rocha falou, para mim, é o que todo treinador que está hoje trabalhando em alto nível no futebol nacional, e Figueirense é alto nível, sendo ele Série C, Série B, ele precisa implementar. Então, me agradei muito de tudo, até a história do defender como o Atlético de Madrid e atacar como o Liverpool, né? Que para mim, ele pegou os exemplos dos expoentes, os melhores possíveis, né? A defesa do Atlético de Madrid. O Figueirense então é o Atlético de Madrid. Não, ele não disse isso, nem eu estou dizendo. Mas o conceito é esse. Defender com a organização do Atlético de Madrid e atacar com a intensidade e a agressividade do Liverpool.
Olha, eu gostei da entrevista, eu gostei das ideias, do conceito. Ele bateu muito na palavra organização. E hoje em dia, a gente vê os times organizados partem com vantagem. A questão individual é importante, claro. O futebol brasileiro tem muitos jogadores que podem definir numa jogada individual, num lance, né, apenas do talento. Mas esse talento ele é melhorado quando tem um time organizado, tanto para defender como para atacar. Principalmente para atacar, se o time tem os movimentos pré-estabelecidos. O que eu gostei dele é que dar um giro no perfil do treinador em relação ao Jorginho. Nada contra o Jorginho. O Jorginho entende muito de futebol. Os conceitos, talvez, do Jorginho não sejam tão atuais como o Rodrigo falou. Então, eu gosto da ideia de jogo. Eu entendi perfeitamente quando ele falou a questão do Atlético de Madrid e Liverpool. Eu vou fazer um time de botão, né, futebol de mesa na minha casa, eu vou querer que defenda como Atlético de Madrid, ataque como Liverpool. Por exemplo, vou dar ele falou Liverpool. Se ele falasse Paris Saint-Germain, ele estaria errado, porque o Paris Saint-Germain tem talvez os 3 caras mais desorganizado, mas só no talento. Mas é só no talento. E o talento, assim, muito difícil que o Paris Saint-Germain ganhe no talento a Champions League. Então, quer dizer, claro que está falando em uma outra realidade. Mas se ele tem esse conceito de futebol, ele pode tentar empregar. E aí, como o Rodrigo falou, é dia a dia. Tentar encaixar as peças. Claro que não vão ter. A Série C, o Figueirense não vai trazer jogadores que vão arrebentar. Nem vai ser um Liverpool, nem mas agora pode ser uma equipe organizada defensivamente, pode ser uma equipe organizada ofensivamente. Então, eu gostei da entrevista. Acho também que ele exerceu um pouquinho a questão da humildade, isso é muito difícil no futebol. Então, olha, eu não vou montar o time sozinho, eu não tenho a capacidade para montar um time sozinho. Eu tenho aqui o Abel, tenho o pessoal do departamento de futebol, e isso é muito legal. Não chegou querendo sentar na janela, né, como a brincadeira que a gente usa no futebol. Né? Então, acho a experiência, a chegada dele, eu acho que ele chegou bem. Sabe, mostrando os seus conceitos, tomara que no dia a dia ele possa empregar isso tudo o conceito que ele tem de futebol. E a montagem de elenco do Figueirense? São muitas peças a chegar? Muitas. Figueirense, ele tem alguns jogadores por contrato ainda, né, que a gente imagina que possam ficar, e são bons jogadores, como o Oberdan, como o Heine, foram jogadores que fizeram uma boa temporada. Mas ele vai ter que construir um novo time, né? As saídas são muitas já, né? Vinícius Quis, que acertou com o Paraná até. O Vinícius Quis vai jogar a Série D com o Paraná. Não ficou no Figueirense para jogar uma Série C. O Mirandinha, esses jogadores que... Denner Pinheiro saiu. Pois o Denner surpreendeu até. Surpreendeu, pensei que ele ia ficar. Que tem uma raiz do Figueirense, sim. Né? Mas então, é muita gente. Vai ter que formar um grupo novo, vai ter que apostar em juventude. Muita juventude. Vai ter que buscar jogadores baratos. O Júnior Rocha trabalhava com uma folha de 180 mil no Ipiranga. Então o Figueirense pode fazer uma folha um pouquinho maior e dar um pouquinho mais de qualidade, mas vai ter que achar jogadores. Aí a agenda do Abel é que é importante. Ele tem essa agenda. O desafio é gigantesco, porque além de montar um elenco quase do zero, mas um elenco quase completo, ainda tem que encontrar jogadores capazes de assimilar essa ideia do treinador. Por exemplo, eu acho que até ele citou na entrevista a questão do goleiro, né? O goleiro hoje em dia, que é importante com um goleiro que participe das ações ofensivas, que começa a construir a partir do goleiro. O Figueirense precisa de um goleiro. Né? E pintou um goleiro que era muito bom, que tinha um potencial enorme ano passado, que foi o Emerson Júnior. Né? Que é filho do Emerson. Da família Júnior. Filho do Emerson. Emerson Júnior. É filho do Emerson. Então, é uma brincadeira que a gente faz muito no debate diário. Da família Júnior também. Da família Júnior também, que é uma família que a gente tem bastante aqui. Jorge Júnior, Marcelo Júnior, Salles Júnior. É família Júnior. Então, eu acho que o Figueirense precisa de um goleiro, precisa começar com um goleiro. O Rodolfo Castro pode ficar, mas eu acho que não para ser um titular. Precisa vir um goleiro também com conceitos novos. Né? Hoje o goleiro que não joga, não precisa ter muita habilidade, precisa jogar com o pé, saber a hora do passe. A gente estava conversando em off, eu odeio essa semana, sobre as funções do goleiro hoje. Claro, o goleiro primeiro precisa pegar. Né? Ô, queridão, pega a bola aqui. Mas hoje o goleiro que só é bom embaixo do gol já tem dificuldade. Perdendo espaço. Quando o seu time é pressionado, o goleiro precisa jogar. Então, o goleiro, eu acho que a zaga, se o Guilherme Teixeira ficar, é melhor, porque aí já tem entrosamento com o Heine. E o meio de campo, em torno do Oberdan, tem que montar um meio de campo novo.
Porque acho que Bassani saiu. Bastante saiu. O Garré, sinceramente, eu acho que... saiu. O Denner saiu, o Vinícius Quis saiu. Quer dizer, acho que precisa montar um meio de campo. No ataque, eu acho que o André pode ficar, porque fez uma boa temporada. E o Bruno Paraíba, eu acho que com o ano que vem vai ter com mais confiança. Eu acho que ele terminou a temporada bem. E acho que pode ficar. Agora vai ter que reforçar principalmente o meio de campo e as laterais, porque o Foguinho saiu, terminou a Copa Santa Catarina sem lateral direito, que o Vinícius Quis estava jogando. Então precisa reforçar aí nas laterais também. E qual o prazo para ter esse elenco? Claro que os times vão... Avaí e Figueirense vai estar contratando ainda no final do Catarinense, ainda vai estar fazendo contratações. Mas qual o prazo para os times ter seu elenco formado para iniciar pelo menos o trabalho? Eu acho que é diferente para os dois. Para o Avaí, que vai ter um orçamento... Tem uma base. O Avaí vai ter um orçamento de Série A. Não é o orçamento dos grandes da Série A. Dá para planejar melhor. Mas em comparação ao que ele tinha nessas últimas 2 temporadas é gigantesco, é o dobro, pelo menos, né? Porque o Avaí trabalhou com um orçamento, uma receita de 40 milhões, vai poder trabalhar com uma receita de 80 milhões nesse ano de 2022. Então eu acho que o Avaí tem que se adiantar. O Avaí tem que estruturar o seu time no início da temporada. Figueirense não. Figueirense vai ter que experimentar alguma coisa, ir em algumas certezas, apostar muito em jovens que queiram ganhar espaço, muita força e muita velocidade, e aí durante a temporada ele vai ajustando. Não precisa contratar um time a cada campeonato, como ele fez esse último ano, né, em 2021. Mas ele vai ter que experimentar alguma coisa no início da temporada. Mas eu acho que ok, a gente entende. O Abel mesmo deixou claro na entrevista que ele deu para o debate diário. Mas no começo da Série C tem que estar o time que vai jogar, porque o Figueirense não pode cometer o erro que cometeu ano passado de estar um time no primeiro turno e outro time no segundo turno. E no segundo turno faltou 1 ou 2 pontos que de repente se tivesse 2 jogadores chegado antes... Uma vitória a mais. Uma vitória a mais, por exemplo, o Bassani que chegou, mas demorou para entrar no time. Não dá, um jogador com a qualidade do Bassani tem que entrar e jogar. Entra, pega a camisa, a faixa e vai para o campo. Então, eu acho que o Figueirense, a Série C é o principal objetivo. Claro, se puder passar uma etapa da Copa do Brasil, tem uma receita, sei lá, de 700 mil. Esses 700 mil você emprega em jogadores para disputar a Série C e você tem mais condição de subir. 1 ou 2 jogadores ou 3 jogadores que podem marcar a diferença. Mas a Série C não pode começar como começou esse ano. Eu acho que o Figueirense precisa aprender dos erros. Até porque o Figueirense tem que começar a construir sua base de jogadores a longo prazo também, né? Um planejamento financeiro, mas também da saúde do clube para os próximos anos. Né? Por exemplo, o Ítalo, que era um zagueiro aí que estava surgindo, já foi vendido com 19. Teve uma proposta e ainda para mim, nem estava formado ainda para jogar, mas teve uma proposta, saiu. O Figueirense precisa readquirir ativos. Isso é uma construção, uma reconstrução a médio e longo prazo. Não sei se tem poucos jogadores aí, o Paulo, que é da base, e pouca coisa mais. Não tem muitos jogadores da base, o Figueirense. Agora que está começando a reconstruir. Um trabalho de construção, né? De reconstrução do time. Gente, Giro Total Resenha vai ficando... Eu tinha só mais uma frase. Eu quero dizer que fizeram uma grande injustiça com o Lewandowski. Vamos deixar o Chico comentar. Chico, o que tu achou da eleição do melhor do mundo? Mas sério? Vou falar sério. Não, porque aqui tem uma brincadeira. A rapaziada deve saber que eu sou messista, né? Eu sou Messi Futebol Clube. Messilândia. E o Messi não fez a melhor temporada da sua vida. Isso aí ninguém duvida. Não teve no ano passado, porque no momento o Messi não tem a menor condição de vencer, porque o Messi está mal. O Messi está decaindo rapidamente, tá? Mas a gente analisando, fazendo um recorte na temporada final, o segundo semestre de 2020, temporada 2020-2021, o Messi pode ganhar, pelos números pode ganhar. Sabe? Não é uma coisa muito... O Lewandowski podia ganhar também e o Kanté poderia vencer. Não sou eu acho que o resto... O mundo do futebol aí Rodrigo Faraco está exagerando. O mundo do futebol é o Rodrigolândia. Tem a Messilândia e tem o Rodrigolândia. A Bronquinholândia. Então eu acho que existe, o debate vale. Agora, tem a grife também, né? O Rodrigo, aí já falando sério, tem a grife. Na hora olha, tá meio igualado, não sei quem, tem o Messi, tem o Kanté, tem o Lewandowski, o Messi é mais atrativo pro prêmio, sem a menor dúvida. E eu acho que agora,
infelizmente, para mim, vai ser o último prêmio do Messi, individual. Chega também, né? Já ganhou bastante. Já ganhou umas 3 de graça. Aí. E, infelizmente, vai ser a última vez que a gente vai ver Messi e Cristiano Ronaldo aí na Ele frente. mereceu, umas 4 ele mereceu. Mas Eu umas acho que- 4? Mas umas 3 deram pra A ele. gente Quatro podia só? avaliar também os campeonatos, né? Campeonato inglês, campeonato Não, espanhol. Eu vou te dar um número só. Qual foi a média de gols do Lewandowski nessa Ó, temporada? olha que nem 20, o Memphis Depay. 1,2. Ele fez mais de um gol por jogo. A A média do Messi é 0,8. É boa, mas é Não, muito atrás do Lewandowski. Mas o campeonato alemão é mais forte do que a Liga? Ah, com certeza. Ah, é? Muito Claro, mais meu forte. Ah, meu Deus, isso é um complô contra mim. Eu vou mostrar os grandes times do Eibar, do Osasuna e do Oviedo. Oviedo não E disputa na mais. Liga dos Campeões, o Barcelona ficou nas oitavas, né? É? Não lembro. É? Não, na Liga dos Campeões, com aquele time, com o Koeman, tu quer que o Tá, Messi mas faça o quê? Esse é um dos principais argumentos da Messilândia. Quando o Messi vai mal, é porque o time é ruim. Eu gosto de comparar os campeonatos, porque um campeonato inglês, um campeonato alemão e um campeonato espanhol. Não, mas tem não, muita o campeonato diferença inglês não técnica. tem comparação. Esse é o mais difícil. Eu acho que o campeonato alemão há discussão, há debate com o campeonato, porque a gente vê Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilha, Villarreal, e aí Valência caiu muito, tal, Real Sociedade e Atlético Bilbao. São 7 times históricos dentro do campeonato. Não sei se tem 7 times históricos e competitivos como tem na Bundesliga. Não sei. Tem Eu o acho Borussia. campeonato bem mais acirrado. Não, primeiro que na Alemanha se defende muito melhor, né? Sim. E outra coisa, o Messi, nesse começo de temporada, que já está quase caminhando para metade da temporada, está se sentindo muita dificuldade no campeonato francês, porque o jogo é muito mais físico. O jogo é muito mais físico e o Messi está Então, sentindo a gente dificuldade. concorda aqui que o Messi não merece. Não, a gente não concorda. Tá 2-1. Não concorda nada. Vocês concordam e eu não. Fechou? Deu? Agora pode fechar. Deixei claro aqui. Gente. Mostrei com números. Cara de pau. Ai, meu Deus. A gente encerra por aqui, gente. O Giro Total resenha dessa semana. Semana que vem, na quinta-feira, tem de novo. Conto com vocês. Siga as nossas redes sociais para acompanhar o nosso conteúdo. Até mais. Giro Total. Oferecimento Vitória Tintas.